É isso aí. Rose, é um prazer enorme ter você aqui para a gente falar desse tema tão gostoso que a gente gosta tanto, né? Exatamente, né? A liderança é uma paixão, né? Uma paixão muito grande. É verdade. Eu queria que você primeiro contasse para o meu público aqui, para o pessoal que está aqui nos vendo, quem é a Rosemary, por que essa paixão aí, a empreendedora que você é. Hoje eu vi um monte de obras que você está à frente disso tudo. Conta para o meu público primeiro quem você é e por que a liderança se tornou uma paixão na tua vida. Então, eu sou uma empreendedora do ramo imobiliário. Nós temos uma empresa que faz loteamentos, a gente faz infraestrutura, administração e venda de imóveis, vai desde terreno a casas. Eu não trabalhei a vida toda nisso, eu estou neste negócio há quase 5 anos, pouco tempo, né? Mas fiquei 20 anos trabalhando em instituições financeiras. E por lá sempre exercendo essa liderança. Porque a liderança que eu acredito, que eu hoje faço com muito amor, é juntar pessoas em volta de um mesmo desejo, de um mesmo sonho, de um mesmo objetivo. E a capacidade de fazer isso, a gente vai se preparando ao longo do tempo, mas ela nada mais é do que você aprender a se conectar a pessoas. Porque eu falo muito sobre vendas, Beth, porque eu acredito que a gente, desde bebê, quando a gente se vende ou vende uma emoção, o bebê, quando está com fome, chora, porque ele tá querendo mostrar, né? Está querendo se conectar, falar sobre as necessidades dele. Ao longo da vida, as pessoas imaginam que liderar é apenas quando você está à frente de uma empresa, que você tem uma equipe. Liderar, para mim, como eu disse, é uma grande paixão, porque trata-se de pessoas. É você ajudar outras pessoas a sonhar junto com você, a conquistar objetivos. É você, muitas vezes, e é isso que eu vivo, é você dar o exemplo de como fazer algo para contribuir para o todo. Para mim, essa é a liderança inspiradora. É quando você se preocupa com a outra pessoa, com o seu colaborador, que eu tenho aqui, meus colaboradores estão aqui com a gente. Quando você se preocupa com ele, não apenas no trabalho, mas de um modo geral, para extrair da pessoa o melhor. E o melhor para ele é o melhor para o todo. O profissional, ele não se afasta do pessoal. Então, eu, como líder, eu me preocupo muito como está emocionalmente ou outros aspectos da vida de quem está ao meu lado. A gente lidera em casa quando a gente coloca também ordem, quando a gente traz para as outras pessoas uma forma organizada de como fazer. A gente é líder em casa, pai, mãe, é uma liderança em casa. É porque o pai manda, a mãe manda. Não tem isso hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que fazer por amor, mostrar o caminho para os filhos, para os colaboradores. Por quê? Por um propósito maior. Eu já passei por lideranças, na realidade não lideranças, né? Mas enquanto estava trabalhando no banco, por aqueles período muito ruim que eu evito ao máximo. E quando eu vejo que às vezes eu fiz alguma coisa, eu já tento consertar. Que é quando você impõe. Eu já tive chefes, pessoas que não me inspiravam. Quando você acha que é chefe, né? Exato. Quando você acha que é chefe, você não é líder, né? Isso. Que impõe, não mostra o porquê. Liderança assertiva, na minha opinião, é aquela liderança que mostra o porquê que eu devo fazer o que eu faço. É aquela pessoa que olha para os outros colaboradores e vê se ele está feliz. Outro dia na empresa, para você ter uma noção, eu vi que tinha uma pessoa que ela não estava feliz no que a gente imaginou que seria bom para ela. Quando você não está insatisfeito com aquilo que você faz, você não traz resultados, sabe? E quando você tem um chefe
que ele vai fazer? Ele vai aterrorizar o colaborador para que ele dê resultado acima de tudo. E isso, por vezes, faz muitos... E eu vejo que algumas pessoas aqui podem ter passado por isso. Eu passei por isso, que eu adoeci por conta disso. Fazer o que você não acha certo, fazer aquilo que você não vê sentido, porque o seu chefe falou que você tem que fazer. E isso é complicado, porque quando você faz isso, você deixa de extrair o melhor das pessoas, né? Sim. Muitas vezes, as pessoas te entregariam muito mais se elas estivessem felizes com o que estava fazendo, se ela estivesse motivada, engajada, porque gosta de estar ali, do que quando você vem com essa de ser chefe. Tende o chefe cair, né? Não tem muito mais espaço para alguém ser chefe por muito tempo. Até porque é aquilo que você falou, deixa as pessoas doentes. E aí, isso é muito triste, porque você precisa muitas vezes daquele emprego, mas você se sente uma peça fora. Tem colegas que às vezes eles têm perfis comportamentais diferentes e eles se adaptam mais fáceis, e tem outros que não. Tem outros que sofrem calado, e ele não tem vontade de ir trabalhar porque ele está se sentindo carta fora do baralho, porque ele está num ambiente que não o respeita em sua totalidade, né? E aí vai se arrastando, aí vem licença, vem isso, vem aquilo. Quando você é um líder e você inspira, você faz com que o ambiente se torne alegre, agradável para se trabalhar, eu hoje tenho resultados com isso. A nossa equipe é uma equipe reduzida pela capacidade, pela quantidade de números frente às atividades que a gente desenvolve. Hoje nós estamos no grupo, nós estamos em 10 empresas hoje, a gente gerencia 10 empresas hoje, empresas em 3 cidades que demandam muito trabalho, mas a nossa equipe é reduzida frente a essa quantidade de negócios. Mas são pessoas tão comprometidas, Beth, que eu digo você assim... entrega. Eles não vêm, quando a gente está trabalhando, a minha alegria é ver que eu saindo, como hoje eu estive o dia todo fora, você, quem estava nos stories aí viu que eu estava hoje fazendo vistoria em obra, então, assim, em outra cidade, eu não me preocupo, porque eu tenho formado empreendedores, gestores, que eles sabem o que fazer. Porque a gente treina, a gente para olhar os processos juntos, não há uma cobrança, mas sim uma integração. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente senta e chama toda a equipe, independente do cargo que exerça na empresa. Sabe por quê? Todos ganham, até o nosso cliente ganha com isso, porque são ideias. Isso faz com que todos se sintam dono daquilo dali, sabe? Esse pertencimento. Excesso de pertencimento. Faço parte disso. Esse resultado é meu. É aquele negócio assim, esse resultado é meu. E você falou uma coisa que é muito interessante, porque quando as pessoas têm esse sentimento, ela quer dar o melhor. Ela quer fazer com que o resultado seja maior. Nosso projeto é entregar tantos, vender tantos empreendimentos. Poxa, mas se eu fizer mais isso aqui, a gente consegue aumentar um pouquinho. Isso porque as pessoas estão apaixonadas por que elas fazem, né? O Beth, eu fico tão feliz, até o Renan tá aqui, que às vezes eu tô lá no domingo, no descanso, e eu fico surpresa, porque eles pensam em alguma coisa e me mandam. Todos os nossos colaboradores são apaixonados por aquilo dali. Mas o papel de quem quer fazer com que ele se sinta apaixonado é o papel do líder. É de falar, olha, vem com a gente aqui, né? Também dar a mão quando precisa, sempre estar atento aos sinais, como eu disse agora do exemplo de um dos colaboradores, que a gente imaginou que seria melhor aquele cargo para ele, mas no decorrer dos dias se mostrou ineficaz, ele ficou infeliz, e aí a gente já rapidamente mudou. Não é falar assim como muitas vezes eu já vi acontecer em empresas, de falar assim, não está dando resultado, então vamos mandar embora. Exato. Tudo que você quer, se você quer ter um filho bom, um filho estudioso, primeiro você precisa mostrar o caminho para ele. Você precisa ter congruência, você quer ter um liderado, colaborador bom, invista tempo, invista o tempo em preparar, não queira pronto. Hoje, a minha visão é ter pessoas que
podem até ser os improváveis, eu digo. Eu não quero pronto mais. Eu quero chegar e pegar na mão junto e dar o exemplo. Muito mais na empresa, é muito mais o exemplo. Hoje eu lidero pelo exemplo, do que mesmo ficar jogando muita coisa. É você saber dosar. Quando eu preciso chamar essa pessoa? Eu brinquei um dia no início lá, quando o Renan chegou, que foi a nossa última aquisição, né? E disse a ele para ele, ó, o negócio aqui é assim, ó, tá aqui e eu quero ver como que você vai conduzir. Se vira. Brincando com ele assim, né? Só para ver o jeito dele assim. Mas logo a pessoa se encaixa fácil e começa a ver o caminho, porque quando você deixa livre um espaço, você cria, como ele, que agora tem um gestor, o Wagner, ele já sabia um pouco mais, eu falei, é sua responsabilidade ajudar o seu colega e ensinar ele, porque ele vai ser o seu braço direito. Não tem que conter informações, não tem que se preocupar, sabe? E os líderes têm que deixar esse espaço amigável, de integração entre os outros colaboradores. Colaborar, não vem só de colaborar para despejar o resultado na empresa, mas colaborar entre si, criando um ambiente bom, criando um ambiente em que eu tenho prazer de mandar um vídeo de uma campanha para mim que ele criou. Então, assim, aí você vê o comprometimento, que é algo que é muito mais do que entregar só resultado e tá triste, tá de carinha feia, porque precisa do emprego, mas tem que fazer aquilo por obrigação. Não, tem que ter algo maior, né? Tem algumas frases aí que é muito importante. Primeiro que liderar, por exemplo. Na hora que a gente fala isso, o chefe, ele manda, ele não dá exemplo. Mas é muito mais fácil você liderar, por exemplo. Eu uso uma expressão que é muito assim. E fala para o seu filho assim, você não pode falar palavrão. Aí você entra no carro e está no trânsito e começa a falar palavrão. Você acha que ele vai fazer o quê? Exato. Ele vai aprender o palavrão que você fala no trânsito. Não tem o que fazer, entendeu? E isso é muito verdade. Isso é em tudo que você faz. Na hora que você cuida das outras pessoas querem cuidar de você. Quando eu tinha equipes abaixo de mim, eu falava o seguinte: eu saía de férias, geralmente eu queria que um liderado meu cuidasse da equipe no meu lugar. E era muito engraçado que eu nunca voltei de umas férias que o meu resultado fosse pior do que o que eu entregava. Geralmente era melhor. Eu falava assim, vocês cada vez mais me comprovam que eu posso trabalhar da minha casa, dormir o dia inteiro, que vocês são bons. E aí a gente vê isso, mas isso é por quê? Primeiro que você delega, ensina como fazer e deixa as pessoas fazerem do jeito dela, porque é outra coisa que de chefe eu acho que faz muito mal, que é a diferença dessa liderança inspiradora. É você dizer o seguinte, ó, você tem que fazer isso aqui, mas você tem que fazer do meu jeito. Cada um é de um jeito. Se você permitir o outro fazer do jeito dele, pode ser que ele faça melhor do que você. E chefe tem medo disso. O líder não. O líder, assim como todos nós, temos que transbordar mais, ensinar mais, colocar à disposição. Eu sou incentivadora de todos lá com livros, eu faço indicação, estou agora junto com um dos colaboradores, estudando todos os dias ali, juntos, para um curso, uma habilidade que ele quer desenvolver, e eu achei por bem a gente fazer um curso juntos. Ele é da parte da engenharia, não é direto ligado no comercial, mas ele me disse que tinha o desejo de aprender sobre oratória, sobre comunicação, porque ele via que ele era muito introspectivo. E eu disse para ele assim, poderia até te falar algumas palavras, te passar alguns exercícios, algumas coisas assim, mas eu quero mais de você. Eu vejo em você um potencial enorme e mais que isso, um desejo enorme de aprender. E eu, como sua liderança aqui, sua líder, é obrigação, meu papel de despertar o melhor em você, em moldar você da forma que você queira, porque ele demonstrou o desejo, e eu tenho que investir o meu tempo em fazer com que as pessoas ao meu lado, Beth, elas sejam melhores que eu. E assim, eu via quando eu trabalhava em equipes fora, né? Quando eu trabalhava com um gestor, que tinha um gestor que fazia, né, a nossa liderança ali, a última foi liderança, as anteriores foram tudo chefias. Se guardava informações, conhecimentos, porque assim, o cara, ele estava lá e parece que o colaborador era uma ameaça ao cargo dele.
E aí ele não entendia, por muitas vezes tinha que reuniões muito difíceis, reuniões de cobrança. Segunda-feira era um terror. A gente, no domingo, eu tive aquela síndrome, né, do Fantástico. Eu chegava no domingo à noite, eu já pensava, meu Deus, reunião amanhã. E aí você olha seus números e você vê, e nunca a liderança contente. Era só para começar a semana martirizando, falando coisas que não te agregariam, aterrorizando mesmo. Então, uma chefia dessa, pelo terror, né? Que é aterrorizar para que a pessoa fique com medo. Eu ouvi muitas vezes, olha aqui, vocês vão perder o emprego. Vocês estão pensando que lá fora tá fácil? Gente, que incentivo é esse? Como que uma pessoa pode imaginar que um negócio desse vai incentivar? Pelo contrário, a pessoa passa o dia todo, e meses e tudo, triste. E a tristeza, ela faz com que a gente, ao invés de ficar assim, alegre para produzir, a gente fica mal. Hoje... Cai a produtividade do colaborador. E você falou uma coisa, né? É ruim você trabalhar num ambiente que você não está feliz. É aquele negócio. A gente não tem que ter medo. O gestor, a Aliane está falando que ficou feliz com a atitude do colaborador dela no final de semana ter delegado tarefas porque ela não estava lá. E aí você fala assim, eu tenho que estar feliz com isso porque eu estou vendo que tem alguém que eu possa no futuro crescer, porque tem alguém para me substituir. E o líder, porque você vê um monte de líder que fica lá com um monte de tarefa, um monte de papel, um monte de coisa para fazer, e em vez dele estar cuidando das pessoas. Porque tem gente que acha que cuidar das pessoas é prejuízo, e pelo contrário, esse é o melhor investimento de tempo, porque reduz o seu trabalho. Ouvi tanto isso de alguns diretores, Não, eu vou falar para você que é engraçado. Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca teve um líder que fizesse sofrer. É muito ruim. É a sensação de você chegar e falar, eu não quero ir trabalhar. E esse é um sentimento muito ruim. Eu sei exatamente o que é isso. Eu já senti isso. Falar, cara, eu não quero fazer isso da minha vida mais. E é muito engraçado, e não era pela atividade. Tem uma frase que eu acho que é super verdade. As pessoas não se demitem das empresas, elas se demitem dos gestores. É fato. Eu acredito tanto. Porque, assim, todas as empresas têm as mesmas regras trabalhistas, têm as mesmas coisas, mas quem faz o ambiente é o gestor. As pessoas não se demitem. As pessoas se demitem do gestor. Ela não se demite da empresa. Eu já vi gente boa que saiu da empresa por causa de gestores e falar assim, eu sempre gostei daquela empresa, mas eu não tinha mais saúde mental para continuar. Aí você fala assim, isso é triste, né? Muito triste, nossa, muito triste. Eu tenho ficado muito feliz porque esse assunto liderança, esse novo movimento de transformação, ele está crescente, né? A gente vê pessoas preocupadas, gestores, a gente que faz palestras, né, em algumas empresas, as pessoas estão contratando mais para falar sobre esse assunto, para pedir mentoria sobre como liderar melhor, porque estão preocupados, porque descobriram que o capital humano hoje ele está escasso. Muita gente falando o desemprego, mas pessoas engajadas, que elas vão dar o retorno que o resultado que qualquer empresa espera, que é cumprir a função que foi determinada ali. Hoje, muita gente com muitas opções e outras formas de trabalho, o capital humano, essa pessoa engajada também, grande parte das pessoas quer que chegue pronto. Eu quero contratar uma pessoa igual o meu colaborador fantástico que está aí. O Renan é fantástico, mas eu tenho certeza que ele só está feliz do jeito que ele está. Eu digo porque ele só fica sorrindo na empresa, então ele está feliz lá. Ele encontrou um ambiente que recebeu ele da forma que ele, na particularidade dele, sabe? Sem um modelo pronto, sem aquela regra, as regras rígidas. Ele só vem a cada dia entendendo como que nós criamos esse ambiente de respeito com quem entra. Quem entra é do jeito dele. Por exemplo, do lado do Renan tem ali o Wagner, que tem um jeito diferente. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E isso é bom. E isso é bom que as pessoas sejam diferentes. A Eliane comentou aí que já ouviu de um chefe que ela era um inútil, que ela nunca ia ser líder. E hoje ela é gestora de uma equipe. Aí você fala,
Imagina se ela acredita nisso. Ela entra numa depressão. E eu acho que é isso que a liderança tem que entender, o peso da sua responsabilidade na vida das outras pessoas. Porque, assim, o Renan tá aí, ó, muito feliz. Você imagina que uma pessoa, quando está feliz com o teu trabalho, porque assim, as pessoas acham que a gente tem que separar trabalho de vida pessoal e de um monte de coisa. E as coisas são interligadas. Exato. Quantas vezes você saiu para passear com a sua família e falou, nossa, aquele lote ali ia dar um empreendimento desse jeito e tudo. Pensando numa coisa que não tem nada a ver, falou com você, mas você não está no horário de trabalho, mas não é. As coisas estão interligadas. Quando você gosta do que faz, é igual se a gente pensar, a Liene trabalha aí na Nike, tá lá trabalhando. Quando ela tá vendo uma propaganda, ela fala, nossa, se eu fizer isso, ou uma atitude diferente, ou você entra dentro de uma loja, vê uma atitude diferente, poxa, eu vou levar isso para minha equipe. Por quê? Porque a gente está o tempo todo trabalhando. Quando você é feliz, você vai buscando. Você mesmo comentou, o Renan te mandou um vídeo de uma campanha que ele pensou no final de semana. Mas ele não estava de folga? Não era final de semana? Não. A vida dele se mistura. Sim. Ele podia estar vendo um filme e pensou numa campanha e falou, deixa eu mandar isso daqui para a chefe agora. O líder, ele cria esse ambiente colaborativo, em que eu me sinto à vontade para trazer as minhas ideias. E todos nós, a gente, quando está em grupos ou em conversas, em duplas e tudo, cada conversa... o que nós estamos fazendo aqui, eu estou aprendendo com você, a Liene que está mandando aqui para nós algumas coisas, ela está falando sobre o que ela já passou e ela está me ensinando também. E isso não é diferente na empresa. Cria esse ambiente aberto, de respeito, de colaboração. A gente só tem a ganhar todos, porque eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Algo que fez muito assim, faz com que eu hoje cuide muito, sabe, Beth? Como eu tenho esse pensamento e fui cada vez vendo o que era legal, né? O que é legal fazer. A gente vai aprendendo algumas coisas, vai também, quando a gente vai mentorar outras pessoas, outros líderes, a gente olha o que eles estão fazendo e ouve os liderados deles, eu faço esse questionamento, será que eu estou fazendo algo parecido com os meus? Sabe? Quando você fala assim, nossa, aquele funcionário falou tal coisa do líder, será que lá na minha empresa eu exerço isso? Será que eu estou observando isso? Então a gente vai aprendendo sempre, sabe? Você vai num ambiente colaborativo. E o interessante é assim, eu hoje cuido até a forma que eu chego na empresa, porque uma vez a gente fez um exercício tão legal, mas tão legal, que era assim, talvez você já tenha feito, é um exercício simples, mas que assim, dá uma clareza para a equipe, que é aquele comece a. Então, todo o grupo fala para você o que você deve começar a fazer. Todo grupo fala de uma pessoa em específico, então todos falam de todos. E aí depois tinha lá, comece a, pare de, aí tem essas questões assim. A gente ouve uns feedbacks e aí alguém colocou lá assim, pare de chegar triste na empresa porque você deixa todo mundo triste quando você chega triste. Porque todo mundo espera que eu chegue alegre, porque eu sou assim alegre, né? Eu sou intensa, assim, quando eu tô chateada também, eu também tenho a minha intensidade. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Mas normalmente eu sou desse jeito aqui, alegre, entusiasmada. Isso é um feedback muito interessante, porque olha que carga olha o que você tem que observar. Se a minha alegria contagia, e aí pode fazer o ambiente ficar todo bom, e aí se todos estão sorrindo, se eu estou meio tristinha, eu vou começar a reverberar, né, de forma que eu vá ficar daqui a pouco alegre. Mas se eu chego triste e eu sei que eu impacto na vida de quem está próximo de mim, está esperando que eu seja do jeito que eu sou na maioria dos dias, eu tenho que observar isso. Eu hoje sempre estou fazendo essa autoanálise. Eu como pessoa, eu como líder, os meus comportamentos quando eu estou na empresa, eu cuido do que eu vou falar, porque a gente muitas vezes não tem a noção exata do quanto que o que a gente fala impacta. Eu não sou uma pessoa de brincadeira, assim, eu não gosto muito, não acostumei ser uma pessoa, por mais que pareça alegre, assim, eu sou alegre, mas eu não sou de brincadeiras, por exemplo. Eu vejo que as pessoas são algumas inconsequentes naquilo que fala. E dependendo, principalmente se ele for um líder, ele tem que evitar falar certas brincadeiras porque se mistura. O que você fala como se fosse uma ordem. Você tem que cuidar as palavras
e você tem que cuidar comportamentos. Tudo que você quer do seu colaborador, primeiro você tem que ser. Um ambiente alegre depende primeiro que eu chegue na empresa de forma alegre, feliz, mesmo que tenham momentos tensos, eu já sei que talvez o dia eu vou ter que enfrentar algumas coisas. Tenho feito o exercício de me manter numa energia boa, mesmo frente às dificuldades, porque às vezes o nosso dia não é tão simples. Né? Então, a gente enfrenta várias coisas, eu, você, todas as pessoas. Mas quando eu me preparo para ter uma visão positiva daquilo, ou seja, eu vou agir naquilo que eu devo agir, que é só o que eu controlo. Então, você acaba deixando aquele problema pequeno perante o todo. Imagina, se eu tenho essa responsabilidade, eu tenho que chegar na empresa muito bem e eu tenho que fazer isso por quê? Porque quando o meu colaborador ele tiver uma dificuldade, ele não foque só naquele problema e ele perca, às vezes, 1 dia, 2 dias triste com aquilo. Eu ensino ele que o problema existe e essa semana, na terça-feira, se eu não me engano, nós tivemos um problema grave. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei brincando, mas não de uma forma mais descontraída. Falei, olha, não, tudo bem, aconteceu isso aí, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, assim, eu cheguei e o clima já estava daquele jeito, querendo ficar pesado. Quando eu, líder, chego na empresa que eu trato o problema com a dimensão que ele é, ou seja, se nós não formos resolvedores de problema, Beth... A gente não é líder. Não é líder. Então, eu tento passar para os outros líderes, que eu tento formar líderes lá hoje, todos são líderes. Não importa o cargo que é. Ele é líder daquela atividade dele e daqui a pouco, que a gente tem já lá na empresa, um plano de carreira para cada um, eu falo, prepara muito bem o próximo, que você vai subir e daí você prepara muito bem o outro. Por quê? Porque a gente o nosso plano de carreira é rápido. Já da forma que rapidamente ele vai subindo. Mas ele só sobe quando ele prepara muito bem o outro. Com base nisso, eu já tenho que mostrar para ele que um líder tem que agir dessa forma. Resolvendo o que tem para resolver com a energia que tem que ser feita. Agindo como tem que ser feito. Tem que resolver? Vamos lá resolver agora. Vamos resolver e vamos acabar. Não dá para resolver agora. Então, vamos fazer o que tem para fazer e pulamos a página e vamos dar risada e vamos tomar café. Mas você falou uma coisa de prestar atenção ao comportamento e tudo. A última empresa que eu trabalhei, eu sempre tive muita energia. Então, eu já chegava gritando, bom dia, crianças! Bom dia, crianças! Esse era o slogan. Tanto é que quando eu fui fazer uma pesquisa, qual que era a frase que mais batia na cabeça deles, qual era a referência quando eles pensavam em mim, e todo mundo falava assim, bom dia, criança! É muito engraçado que tem vezes que eu tô na live aqui, tem gente que entra, bom dia, criança! Boa tarde, criança! Era curioso que quando eu chegava distraída e estava no telefone e não dava bom dia, e eu chegava na minha sala, assim, minutos depois que eu desligava o telefone, as pessoas chegavam, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Por quê? Não, tô bem. Você não deu bom dia. Aí eu saía do meu lugar e eu ia dar bom dia para todo mundo. É muito engraçado. Tinha pessoas que falavam assim, hoje você não chegou bem, né? Você tá atrasada, teve reunião, tem alguma coisa, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Não ouvi o seu bom dia. E aí você fala, mas era só um bom dia. Mas isso faz toda a diferença. Eu até brincava com eles, falava assim, sabe por que eu dou bom dia alto, né? Aí o pessoal, não. Eu falei para vocês pararem de falar mal de mim e eu poder... era um ótimo esse bom dia, viu? Eu brincava e falava assim, sabe o que é? É porque eu sei que todo mundo fala mal do chefe. Então, como para vocês não ficarem constrangidos de eu ouvir vocês falando mal de mim, eu já dou bom dia alto para vocês pararem, trocarem de assunto. Na realidade, não tinha nada a ver. Era só uma forma de descontrair, mas assim, eu era cobrada por isso, era muito engraçado. As pessoas falavam, eu tô com saudade do seu bom dia, eu tô com saudade do seu boa tarde. Isso faz diferença. E assim, me fazia bem. No dia que eu passava e eles não respondiam direito, eu falei, gente, eu não ouvi, eu tô com problema de audição hoje, porque eu não tô escutando. Mas por quê? Gente, se a gente não criar um ambiente saudável com as pessoas que a gente está, a gente vai criar onde?
volta e meia a gente ouve assim, ai, mas eu não consigo funcionário mais. Ai, porque minha equipe é isso, minha equipe é aquilo. Quando eu ouço isso de um líder, primeiro eu ouço, aí depois eu faço algumas perguntas, respiro, faço uma carinha de paisagem, né? Começo a perguntar para ele. Como é que você faz aqui? Como que você faz reuniões? Você incentiva o seu colaborador? Tem um plano aqui de recompensa? Vocês trabalham o merecimento, o pertencimento? Como que funciona? Não. Aqui, ó, nós temos aqui o quadro de metas. Tem gestores que só falam assim, líderes, né? Só falam assim, quadro de metas, o resultado. Legal. Se você quer, forme. Se você quer um bom vendedor, se você quer um bom colaborador, faça um bom colaborador, faça um bom vendedor. Não adianta você achar que porque você abriu uma empresa, você tem um negócio, agora as pessoas são obrigadas a comprar o seu sonho se você não comunica qual é o seu sonho, se você não engaja as pessoas, se você não faz com que elas tenham paixão por aquilo que você deseja. Se você não sonhar, fizer com que essas pessoas próximas de você sonhem junto com você, você nunca terá pessoas engajadas. E não é uma coisa de apenas um dia, quando a gente vai palestrar, que as pessoas vêm, nossa, que maravilha ouvir isso. Meu amigo Roberto está aí, ele trabalha muito isso. Ele é um agente transformador, ele é o meu mastermind e por isso ele me ensina muita coisa. O que acontece? Acontece o seguinte, a gente troca ideia, ele já falou várias vezes, tem aquele camarada que ele fica esperando, sentado ou lá na salinha dele. Eu trabalho de que forma? Eu trabalho no ambiente. Raramente eu vou para minha sala, Beth. Sabe por quê? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar na mão e fazer junto. Vamos fazer junto. Cada vez que você faz isso, você gera esse ambiente de pertencimento e você diz, nós estamos juntos para um propósito maior. Se você não tiver clareza, não dar clareza para os seus colaboradores, como que é a empresa, qual é a cultura, quais são os valores, e você só empurrar o camarada para ele cumprir meta, nunca vai ter realmente um colaborador de elite, um colaborador engajado. Então, se você quer um colaborador, uma pessoa de resultado, crie ele. De que forma? Seja você o exemplo dele. Faça primeiro você aquilo que você quer que ele faça. E você pode ter certeza que você vai ter aquilo que você deseja se você estiver disposto a desenvolver pessoas, se você focar em ensinar as pessoas. Quanto mais você transbordar conhecimento, mais você vai preparar. Mas você tem que... Com certeza. Mas o que acontece? Você falou uma coisa, eu quase não fico na minha sala. A última empresa que eu trabalhei, que eu tinha uma sala, o pessoal falava, quer esconder de você, vai na sua sala. Eu falei, mas lá na sala não acontece nada. Acontece no meio da minha operação. Gente, não acontece nada dentro de uma sala sozinha de um gerente. Não existe gerente sem a tua equipe, entendeu? Não existe isso. Você estava falando de colaboradores engajados, a gente está com falta de material humano. Eu estava essa semana, acho que eu estava gravando um vídeo para postar, eu estava lendo um material que eu não sei se eu ia escrever um artigo ou gravar um vídeo, alguma coisa do tipo. Eu estava lendo um material e aí é muito engraçado, aí eu estava ouvindo um vídeo do Tejon e ele falou o seguinte, que uma pesquisa que foi feita na Deloitte mostrava que somente 22% dos colaboradores são engajados. 22% são motivados para estar ali. 22% quer ser inspirado por alguém. Então, nós estamos falando de 44%, mas eu estou dizendo assim, esses outros 22% dependem dos líderes. E os demais precisam entender por que está ali, porque ele acha que é simplesmente pelo salário. Então, se ele não tiver um líder que o motive, que faça com que ele entenda o grande motivo, porque o vídeo dele até falava da importância de um líder dentro da empresa. E ele fala, essa pesquisa só ressalta o quanto a gente precisa fazer acontecer. Então, é bem essa história mesmo, que é assim, eu estou fazendo o meu papel? Antes do líder perguntar assim, nossa, minha equipe não entrega resultado. Aonde eu estou falhando? Porque, poxa, eu posso ter contratado errado a minha equipe.
a empresa pode ter contratado errado, tá tudo certo, vai ter uma margem de erro aí que vai ter. Mas quantas pessoas que... Eu já tive uma época na minha carreira, que eu tinha uma chefe que ela falava assim, as pessoas que os gerentes queriam, não gostava mais de trabalhar, não queria mais, ela falava assim, eu vou deixar com você. Se você não resgatá-lo, aí você pode mandar embora. Aí era muito engraçado que tinha pessoas que revertiam resultados. Eu lembro de pegar pessoas e falar assim, olha, eu acabei de aplicar uma sanção. O cara era supervisor. Como você aplicou uma sanção num líder assim? Aonde está isso? Aonde se perdeu nesse caminho? Aí você vai pegar, as pessoas te entregam resultados e fala assim, onde estava escondido? Mas você alguma vez ouviu aquela pessoa? Você entendeu como que é? Porque tem uma outra coisa que a gente fala da liderança, que é um grande desafio, é a comunicação que você fala com o outro. Porque cada colaborador entende uma coisa do jeito diferente que você fala, você concorda? Depende do ambiente que ele vem, do que ele aprendeu, se ele é um cara executor, se ele é um cara analítico, depende do perfil comportamental dele. Então, assim, não dá para você falar para todo mundo da sua equipe do mesmo jeito. Muitas vezes, você vai dar um comunicado de um jeito, com algumas pessoas você vai chamar e vai entender, você entendeu o que eu queria com aquilo? Muitas vezes você vai ver que ela não entendeu o que você queria. E você vai ter que resgatar e explicar do jeito que ela entende. Mas você só consegue isso quando você conhece a tua equipe. É aquilo que você falou. Não é só dentro da empresa. Eu preciso conhecer a minha equipe. O que é importante para a minha equipe? Porque para alguns vão estar aí trabalhando querendo trocar de carro. Outros simplesmente estão querendo ajudar a família dele inteira. O salário dele é para comer. Então, assim, quais são os sonhos de cada um? É o que você falou. Eu estou fazendo um curso com um. Quantos outros o salário não permite isso? Porque eles têm outros, vêm de uma outra história de vida. Tá, e o que deixaria essa pessoa feliz? Não é fazer o curso, mas talvez ela precisasse se sentir querida de uma outra forma. Muitas vezes é um elogio. É você olhar para a pessoa de forma diferente. E essa sensibilidade, o líder tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter, ele precisa. Quando você está nessa jornada, você enxergou, teve essa sensibilidade, trabalhou, você evita muita coisa de problema. Porque você muitas vezes fica insistindo e falando assim, igual você falou agora. Você disse que muitas vezes o colaborador, a pessoa falava assim, isso aí não vai dar certo. Se chegar em você aí, não deu certo, não deu resultado. E você se surpreendia. Por quê? Ele não foi ouvido, ele não foi observado em sua essência, né? No seu perfil. Às vezes o que você fala, como que a comunicação é algo extraordinário. A comunicação nada tem a ver, ou pouco tem a ver com o que eu falo apenas. Muito mais com o que o outro ouve, né, e entende, interpreta, do que o que eu falei. Por isso a importância do que eu falei há pouco, dizendo assim, eu cuido do que eu falo hoje. Conforme o que eu falo, você pode falar algo e você causar um dano muito grande. Porque você falou às vezes sem querer, ou você falou numa brincadeira, que assim, ambiente colaborativo, eu acredito assim, a gente tem que estar alegre, falar algumas coisas, mas tem certas brincadeiras que com certeza devem ser evitadas. Estar alegre, estar ali falando do trabalho e tal é legal. Mas tem algumas frases que eu acho muito inoportunas, que a gente vê até em outros locais aí, eu já passei por muitas experiências. Então, devem ser evitadas justamente por isso. O que não me agride, às vezes, eu falo de forma tão simples, né, Beth? E eu falo para a pessoa e a pessoa está num momento frágil, sensível, justamente com aquele ponto. E aí é onde acontece a distorção, é onde a pessoa fica magoada e aí começa a falar assim, eu já não gosto mais do trabalho, olha, ou eu não vou comprar. Porque o líder, eu tenho um projeto, por exemplo. Então, eu quero que aquela pessoa se engaje naquilo dali. Eu tenho que vender, eu tenho que intermediar para os meus colaboradores o que aquilo vai... a importância dele, o que aquele dali vai fazer para o todo. Eu tenho que vender esse projeto, porque, primeiro, a gente precisa comprar qualquer coisa. Qualquer mudança que eu vá fazer, eu preciso consultar a equipe toda, porque eu fico mais assertiva quando eu faço isso. Então, eu tenho que comunicar as mudanças. Eu ficava extremamente triste e muito insegura. Isso causava, assim, uma baixa nos meus resultados incrível. E quando trabalhava em instituição financeira, isso era comum, né?
ter as mudanças. Mudou a diretoria, pronto. Ah, vai mudar o superintendente, vai mudar. Aí você ficava, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Vou ser mandado embora? Então, assim, sempre foi um terror para mim essa questão da insegurança do trabalho, porque você dá a sua vida, ou seja, você coloca a sua vida pessoal, seus planos, aí de repente essa insegurança das mudanças pode fazer com que alguns se adaptem muito fácil, porque tem gente que se adapta muito fácil, mas tem um grupo de pessoas que, por conta do perfil dela, pequenas mudanças causam um transtorno dentro dela. E aí você não observa isso e você comunica uma grande mudança ou uma pequena mudança de qualquer jeito. Quando a gente vai fazer alguma mudança assim, a gente sempre senta e fala, olha, a gente vai fazer assim, está pensando em fazer assim e tal, o que vocês acham, o que seria? A gente só tem colhido coisas boas dessas conversas abertas. Só. Sem reuniõezinhas afastadas, sabe? Eu passei por paralelas, né? Paralelas, faz aquela reunião, fecha a porta. Meu Deus do céu. Aí você não sabe, e agora? Agora qual é a bomba que vem? Eu passei muito por isso, muito. É muito triste, é assim, desanimador quando você trabalha num ambiente dessa forma. E essa sensibilidade tem que estar incutida no líder. Quem quer liderar tem que amar pessoas. Eu acho que assim, 90% da função do líder é fazer gestão de pessoas, em todos os sentidos. Todos. Porque assim, você está falando, é a forma que o outro discute o que eu falo. E você falou uma grande verdade. Eu posso fazer uma brincadeira aqui para você, não incomode nada. E para o outro, é o fio da picada ouvir aquilo. Porque ele foi criado de uma forma que aquilo não era expressão que se ouvia, que falava, algumas coisas. Então, assim, ainda mais se você pensa nessa juventude que é imediatista hoje, um monte de coisa, tá, e como eu consigo comunicar com eles? Porque é muito engraçado que a gente fala assim, o líder tem que servir. Aí tem gente que fala, pô, mas eu já cheguei nessa função para poder mandar, para não... Na realidade... Ué. E na realidade, quando você fala que que o líder serve... É porque se o líder for inteligente, ele serve o seu colaborador de informação, de estímulo, de atenção. E aí o resto acontece. Eu brincava assim, olha, eu faço gestão de pessoas e o resultado é consequência. Eu acho que o gestor tem que ser empreendedor. Eu falo que é o senso de proprietário, de dono. Eu tinha 17 supervisores abaixo da minha gestão. E cada um deles tinha 22, 23 pessoas abaixo deles. E eu falava para eles assim, sabe aquela equipe? Imagine que aquela equipe é a tua loja. Aquele é teu negócio. Ali estão os seus sonhos. O que você queria fazer para aquilo dar certo? Quais são os resultados que você quer colher daquilo ali? Porque aí você começa a ver o que é importante para as pessoas. Porque se você falar para um cara que gosta de número e de estatística, ele só vai falar em números para você. Mas aquele número para ele tem um significado. Aí você vai falar para ele, então, para a gente chegar nesse número, o que eu tenho que fazer com as pessoas? Você traz ele para as pessoas. Aí você fala para um cara que adora pessoas e quer ver o resultado distante, você fala assim, tá, para essas pessoas serem felizes, elas queriam estar em que posição nessa carreira? Aqui. Então, o que eu tenho que conduzir essas pessoas para chegar até isso? É o senso de dono, né? É o senso de entender. Poxa, peraí, então eu sou responsável por todas aquelas pessoas? É isso. Você é responsável por todas elas. Você pode fazer com que todas elas cheguem felizes para trabalhar amanhã. Porque aí já é meio caminho andado para o seu resultado ser entregue. Eu queria que você falasse as suas palavras final. Eu quero te agradecer, dizer que estou extremamente feliz com a sua presença aqui. O público adorou ouvir. Você viu que o tempo voou mesmo, Renan. Voou mesmo. Gente, adorei a participação de vocês. Muito feliz com todos vocês participando. Live, para mim, só faz sentido se o público participa com a gente e contribui com a gente. É muito bom. E assim, eu estou muito feliz com você aqui. Eu quero que a gente marque um novo encontro. Eu quero estar junto de novo para a gente falar para essas pessoas. Mas queria aí que você fizesse sua despedida e agradecer muito por você estar aqui. Beth, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto extremamente honrada. Eu amo você, eu adoro, te sigo e você contribui muito na minha vida. Você é uma parceira fantástica. Agradecer às pessoas que estiveram com a gente aqui. Espero que
algumas das palavras que foram ditas aqui façam muito sentido na sua vida. Que toque o seu coração para que você queira e deseje ser melhor a cada dia. Que você faça da sua vida realmente uma história de muita felicidade e de contribuição na vida de outras pessoas. Cada vez que você contribui na vida das outras pessoas, você coloca um tijolinho naquilo que você acredita de melhor da vida. É você que constrói a vida que você quer, aquilo que você quer. Você que é líder, seja o líder ideal, seja o colaborador ideal. De que forma? Inspirando pelo exemplo. Seja o exemplo, seja aquilo que você deseja nos outros, seja melhor a cada dia. Obrigada, Rose. Gente, muito obrigada. Muito feliz com você. Gratidão por estar aqui. Também tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso. E assim, a gente vai estar aqui em outros momentos. Obrigada, pessoal, vocês que estavam com a gente. Boa noite para vocês. Tchau, obrigada.